E aí, galera, beleza? Mais uma aulinha aqui no canal. Hoje a aula vai ser muito importante porque é um dos processos mais complicados que tem no vestibular e, ao mesmo tempo, é um dos que mais são cobrados, tá bom? Então, para ajudar, eu resolvi dividir essa aula em várias partes. A nossa primeira parte é a glicólise, então vou fazer um apanhado geral no início e depois detalhar um pouco para a gente a glicólise. Lembra que tem sempre aqueles detalhezinhos a mais para a galera que vai tentar uma prova específica, uma prova discursiva. É importante vocês se inscreverem no canal, se tiver alguma dúvida, deixar nos comentários que eu ajudo vocês. A intenção aqui é justamente essa, é ajudar vocês a conseguirem conquistar o sonho de vocês, o objetivo de vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Quando a gente fala de respiração celular, a gente está falando de um processo catabólico. Nesse processo catabólico, o que vai acontecer? Moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, vão ser quebradas para que sejam produzidas moléculas energéticas, para que eu tenha a produção do ATP. Quando a gente fala de respiração, um ponto aqui é muito importante, tá? Presta atenção nisso. O aceptor final, aquele que vai receber por último os elétrons, aquele que vai receber por último os prótons, sempre será uma molécula inorgânica. Independente de eu estar falando de respiração aeróbica ou anaeróbica, tá bom? Sempre vai ser uma substância inorgânica. Quando a gente trata de respiração, em geral, a molécula que vai servir de base para a gente começar o processo é a glicose. Ela é o substrato mais comum. Então, por isso que a primeira aula é a glicólise, que é a quebra da glicose. Mas a glicólise não é o único processo. Nós temos também o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Tá? O que consiste a glicólise? Como eu falei, é um processo de catabolismo. Então, eu vou pegar uma molécula complexa, como a glicose, e vou quebrar ela em moléculas mais simples. Então, o processo catabólico, ele nada mais é do que pegar uma molécula complexa, quebrar ela e liberar a energia que ela tem, e no final eu vou gerar moléculas simples, como a gente está vendo aqui, dióxido de carbono, água, amônia. O processo oposto é o processo anabólico. Lembra de anabolizante? Anabolizante tem esse nome porque ele participa da construção. O catabolismo quebra, o anabolismo constrói, tá? Então, a ideia do anabolismo é pegar moléculas simples, juntar elas para formar algo maior e mais complexo. A glicose que eu quebrei na respiração, ela é produzida lá na fotossíntese. A gente pode também falar em processo de oxidação e redução, pensando lá na aulinha de química. Processos de oxidação liberam energia. Então, a respiração é um processo de oxidação. Processos de redução acumulam energia. Então, a fotossíntese é um processo de redução. Só cuidado com uma coisa. A gente aqui na biologia faz um pouquinho errado. A gente fala em oxidação e redução da glicose. O certo é falar do carbono, tá? Então, eu tenho a redução do carbono, a oxidação do carbono. Tá bom? Então, glicólise. Quebro minha glicose. Ciclo de Krebs. Eu vou formar dióxido de carbono, água, NADH e FADH2. Esse NADH e esse FADH2 são moléculas intermediárias. E na cadeia respiratória, onde eu tenho a grande produção de ATP. Então, separando detalhadamente cada um desses três processos, na minha primeira fase, nessa lise, nessa quebra, eu vou pegar as minhas moléculas orgânicas, vou quebrar elas, cada uma na sua via específica, e no final, eu tenho que ter alguma molécula sendo gerada capaz de ir para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Essa molécula é o acetilcoenzima A, tá bom?
Na minha segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, eu vou pegar esse acetilcoenzima A, vou fazer uma série de reações nele para produzir aqueles meus intermediários e no processo eu libero o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono que a gente expira, tá bom? Vou pegar esses intermediários, levar eles para a minha terceira etapa e nessa terceira etapa eu vou produzir o ATP, beleza? Agora, onde acontece cada uma delas? Cada uma dessas etapas acontece num local diferente. A primeira etapa, a glicólise, vai acontecer no citosol. Então, todas as células são capazes de fazer glicólise. Inclusive organismos procariotos, que não apresentam organelas. Já o ciclo de Krebs vai acontecer na região mais interna da mitocôndria, chamada de matriz mitocondrial. A terceira etapa, a cadeia respiratória, vai acontecer nesse conjunto de membranas internas que a gente encontra lá nessa mitocôndria, que é a crista mitocondrial. Então, cada etapa acontece em uma região. Glicólise no citosol, ciclo de Krebs na matriz, cadeia respiratória na crista mitocondrial. Beleza? O que é o ATP? A gente já falou antes sobre ATP. Falamos sobre ele lá na aula de ácidos nucleicos, lembra? Se tiver com dúvida, procura aqui no canal. O ATP, ele nada mais é do que um nucleotídeo, que eu tenho uma pentose, ligada a uma base nitrogenada do tipo adenina e 3 grupos fosfatos. 3 grupos fosfatos é o que está me dando essa energia. Se eu quebro, se eu tiro um fosfato, passa a ter um ADP, adenina trifosfato, ATP. Tirei um ADP, adenina difosfato, tá bom? Aqueles aceptores intermediários que eu falei com vocês, o NAD e o FAD, eles são moléculas diretamente relacionadas com as vitaminas do complexo B. NAD, niacina, adenina, dinucleotídeo. Niacina, vitamina B3. FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Flavina, riboflavina, vitamina B2. Qual é a função deles? Quando a gente quebra a glicose, ela libera tanta energia, mas tanta energia, que eu não consigo transferir essa energia toda de uma vez para a glicose. Então, muita dessa energia vai ser transferida momentaneamente para essas moléculas, para o NAD e para o FAD. Então, eles vão receber prótons, eles vão receber hidrogênios momentaneamente e vão transportar isso para outros compartimentos para que possa, no final do processo, transferir essa energia para a molécula de ATP. Por isso que eles são intermediários. Eles são extremamente importantes porque eles vão ficar indo e voltando nesse processo. O NAD vai receber hidrogênio, vai liberar hidrogênio. O FAD recebe hidrogênio, libera hidrogênio. O tempo todo assim, tá bom? Então, a glicose é a nossa principal molécula desse processo todo. Quando eu pego molécula de glicose, não importa se na forma aberta, na forma fechada, e quebro ela nessa glicólise, no final do processo eu vou produzir o piruvato. Piruvato esse com 3 carbonos. Glicose tem 6, piruvato tem 3. Então, de forma simplificada, quando eu falar de via glicolítica, que é essa via da quebra da glicose, a glicose vai ser transformada em piruvato. É um processo que vai produzir ATP na ausência de oxigênio. Se eu continuar o processo na presença de oxigênio, seguindo uma via aeróbica, eu vou degradar completamente essa glicose e vou produzir no final dióxido de carbono e água. Mas eu posso seguir uma via anaeróbica, que a gente vai ver lá na aula de fermentação, e são processos completamente diferentes. E aí, nesse caso, no nosso corpo não será produzido dióxido de carbono, tá bom?
Ambos os processos são muito importantes. Um para manter a glicólise acontecendo, o outro para conseguir produzir uma grande quantidade de ATP. Tá bom? Então, quais são os produtos da minha glicólise? 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Tenho saldo de 2 moléculas de ATP. Mais para frente eu vou explicar melhor por que é um saldo. E nós temos também 2 moléculas de NAD na sua forma reduzida, ou seja, o NAD é transformado em NADH, tá bom? Então, lembrando, a glicólise ela pode preceder um processo anaeróbico, e aí o processo seguinte vai ser uma fermentação, ou ela pode preceder processos aeróbicos, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Detalhando um pouco mais essa glicólise, a gente pode separar ela em 2 fases. A fase preparatória e a fase de pagamento, ou ainda a fase de investimento e fase de pagamento. A glicólise, na verdade, é um conjunto de cerca de 10 reações químicas. Eu não tenho que gravar essas 10 reações não, tá? Mas para a gente entender melhor o processo, o que acontece nessa via preparatória? Vou pegar a glicose, vou adicionar fosfato nela, vou modificar a estrutura dela e no final eu não tenho mais a molécula de glicose, eu passo a ter uma molécula de frutose com 2 fosfatos adicionados a ela. De onde vieram esses fosfatos? De moléculas de ATP. Por isso que é uma fase de investimento, porque eu gasto energia no processo. Eu gastei 2 ATPs no processo. Aí a gente tem 2 enzimas, a hexoquinase e a fosfofrutoquinase, destacadas para a gente. Por quê? Porque a atuação dessas enzimas são processos irreversíveis, tá bom? Na fase de pagamento, a gente vai separar essa frutose em 2 moléculas, mas ainda não é o piruvato, e isso vai seguir os seus caminhos. Nessa fase é a nossa fase de pagamento. Lembra que eu tinha investido 2 ATPs? Cada uma dessas vias aí, até chegar na formação do piruvato, vai conseguir produzir 2 ATPs. Como eu tenho 2 vias, cada uma delas produzindo 2, eu produzo 4 ATPs no total. Investi 2, gerei 4. Então, se eu gastei 2 e gerei 4, eu tenho um saldo de 2 ATPs. Tudo bem? E aí, no final do processo, a minha última enzima que participa é a piruvato-quinase, que também é uma via irreversível. Foi. Então, separei em 2 partes, em 2 fases, uma de preparação, uma de pagamento. Preparei a minha glicose e depois eu tirei a energia dela. Nesse processo, se a gente prestar atenção aqui, eu vou ter a formação de NADH. Esse NADH é muito importante para mim. Ó. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Olha aqui. O NAD virando NADH. Eu tenho, então, a transferência de hidrogênios para ele. Tá bom? Ele está recebendo um pouquinho de energia ali. Nós vamos ter algumas formas de regular também essa glicólise. Se eu tiver uma grande quantidade de ATP nessa célula, eu vou diminuir a ação de algumas enzimas, como, por exemplo, a fosfofrutoquinase. Então, eu tenho muito ATP, eu vou diminuir a glicólise. Se eu tiver uma grande quantidade de glicose 6-fosfato, eu vou diminuir a glicólise, vou diminuir a ação da hexoquinase. Se eu tiver uma grande quantidade de piruvato, eu vou diminuir a glicólise, diminuindo a piruvato-quinase. Para que isso? Para regular a glicólise, não consumir em excesso os meus produtos. Esse gráfico que eu coloquei aí para vocês, ele é bem interessante, que mostra para a gente a ação da hexoquinase
e de uma outra enzima que atua da mesma forma que ela, só que no fígado, a glicoquinase. A glicoquinase ela vai ter como função mediar a formação de glicogênio. Para eu formar glicogênio, eu preciso ter uma quantidade muito grande de glicose. Então, olha a diferença entre elas. Eu tenho uma pequena concentração de glicose e uma hexoquinase já numa grande atividade metabólica. Já a glicoquinase ela precisa de uma quantidade de glicose maior para atingir a sua velocidade máxima de reação, que é justamente essa a ideia da diferença entre elas. Uma está atuando para fazer glicólise mesmo, eu quero produzir glicólise, quero quebrar glicose e gerar piruvato para produzir ATP, e a outra vai fosfatar a glicose, mas vai seguir uma via para eu guardar a glicose na forma de glicogênio. Então, são duas enzimas que vão atuar fazendo o mesmo processo, mas com objetivos diferentes. E por isso que elas têm comportamentos distintos. Um outro dado importante para a gente são as vias de sinalização. Os nossos órgãos eles vão absorver glicose de forma diferente, né? Cada órgão tem o seu conjunto de tecidos e esses tecidos são sensíveis de forma diferente à glicose. O tecido muscular, por exemplo, é muito dependente da insulina. Então, a gente vai ter uma série de receptores para a insulina, uma série de substâncias que vão permitir que a glicose passe ou não por esses canais, mediando então essa sinalização. Esse ponto aqui ele vai ser importante para a gente entender, por exemplo, por que um indivíduo que é diabético ele tem uma diferença em relação à forma como a glicose vai ser metabolizada nos músculos dele em relação à metabolização da glicose no seu tecido nervoso, tá? De novo, gente, a gente não precisa ficar decorando cada uma dessas siglazinhas, mas é só para a gente entender que a insulina ela vai mediar o processo. Então, se eu tenho um indivíduo diabético, não produz insulina, ele tem lá diabetes tipo 1, não vai ter os receptores para essa insulina trabalhando direito, no caso da diabetes tipo 2. O que vai acontecer com ele? Ele acumula glicose no sangue, não está entrando na célula. Aquelas vias todas que a gente estava vendo acontecem dentro da célula. Então, vou ter que usar algum outro artifício. Beleza? Então, para a gente resumir o processo, glicólise. Vou investir 2 ATPs, gasto 2 ATPs, vou quebrar em 2 moléculas de ácido pirúvico. Nesse processo, eu vou gerar 4 ATPs, 2 NADH. Então, no final da glicólise, eu tenho 2 ácidos pirúvicos, 4 ATPs, 2 NADH, sendo que no início do processo eu gastei 2 ATPs. E é isso, a gente fica por aqui. Não terminou esse processo, a gente tem que seguir ainda para a próxima etapa, que vai ser o ciclo de Krebs. Lembra, galera? Compartilha, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida que vocês tenham. Bons estudos, valeu!